Mas, cara, infelizmente não tem como a gente falar de Corinthians e só falar do campo, né? Eu queria vir aqui só falar de jogo e falar que, pô, talvez o Corinthians esteja perto de contratação, que a janela vai abrir. Mas, cara, é impressionante como cada dia é uma bomba diferente nesse, né, dentro do CT ali, dentro do Parque São Jorge. O mandato do Augusto Melo começou, sei lá, tipo, não sei se tem nem 3, 4 meses, parece que já faz 5 anos que a gente tá com o Augusto Melo aí, porque toda semana é uma coisa diferente. E agora a mais nova da vez, né? É a situação da VaideBet, que está insatisfeita com o nome dela, e não é para menos. E um monte de veiculações que são negativas, né? Até possível esquema de laranja aí, que o Juca Kfouri postou uma matéria com dados, telefones, endereços, fotos e tudo mais aí, falando que tem esquema no meio, né? Não condenando o Corinthians em si, mas falando que por trás dessa negociação tem alguma coisa a mais ali que precisa ser investigada. E, cara, eu queria saber, na sua opinião, o que pode ser feito, assim, porque é muito difícil blindar um elenco de tudo isso que está acontecendo, né? Óbvio que a gente sabe que os bastidores do Corinthians nunca são calmos, mas, pô, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é saída de Cássio, agora é bomba de VaideBet, e, enfim, parece que não tem um dia de paz. E eu queria saber o quanto você acha que se impacta de fato, e o que fazer numa situação dessa, sabe? Como blindar o elenco numa situação como essa. Bom, impacta com certeza. Eu diria que a única notícia boa sobre isso tudo é que o Corinthians nunca nos deixa sem assunto, né? Fato. Exatamente. Todo podcast aqui a gente tem muito o que falar sobre o Corinthians, né? Mas fora isso é só notícia ruim, porque primeiramente toda essa notícia aí sobre a VaideBet, esquema de laranja e tudo mais, a notícia afirma categoricamente que provado, né? Que tem provas. Ele cita essas provas ali na matéria. O peso cai todo sobre Augusto Melo, na minha visão. A VaideBet, ela já está se botando a cara e já está se pronunciando, né? Demonstrando estar insatisfeita com a maneira que o Corinthians está lidando com essa situação. Então o peso vai cair sobre Augusto Melo. Ele vai ter que, se for verdade tudo isso, ele vai ter que lidar isso de uma forma, eu não sei nem como fazer isso, porque é uma situação complicadíssima. Complexa demais, né? Complexa. Ele vai ter que se explicar, pode até virar caso de justiça, então... E, cara, só te interrompendo, Augusto Melo, se você estiver me ouvindo aqui nesse podcast, cara, isso não é assunto para notinha protocolar, mano. Você vai ter que dar uma coletiva, você vai ter que dar uma entrevista, porque, cara, isso é um assunto muito sério que envolve o nome do clube, e a patrocinadora tá ameaçando sair, né, do time. O maior patrocínio aí da América Latina, talvez você perca esse patrocínio que você lutou tanto para conquistar. Então, cara, você vai precisar dar uma entrevista, vai precisar falar sobre isso. Tem que dar a cara a tapa, tem que falar tudo que sabe, tá? Sim. Porque se... a gente não tem nem ideia como que algo do tipo acontece. Se foi por baixo do nariz dele, ele vai ter que se explicar que ele não estava nem ciente disso, que vai analisar. Se ele sabe de qualquer outra informação, ele tem que falar imediatamente, até porque vai virar caso de justiça, né? Sim. E a VaideBet também está correta em querer demonstrar insatisfação, ameaçar rescindir o contrato, porque, lógico, se tem esquema, é dos dois lados, mas não tem patrocínio que se mantenha sob um esquema que seja provado, né? Sim, exato. E a última informação que a gente tem é da matéria que saiu demonstrando as provas. Então, cabe aos envolvidos provarem a sua inocência, né? Se tiverem outras provas que contradizem as primeiras, que eles demonstrem publicamente isso, né? E que, bom, vamos ter que colocar os advogados apostos aí, porque vai dar o que falar essa situação. Tá? Isso aí precisa ser trabalhado internamente, né? Pode falar. Exato. E aí, só complementando o que você me perguntou inicialmente, sobre quanto que isso afeta, olha, os jogadores vai ter coletiva pós-jogo, vão perguntar e eles vão falar, não, é coisa de diretoria, que a gente está focado no futebol e tal, mas a gente sabe que é impossível. As coisas influenciam sim. Um dos motivos do Cássio ter saído é toda a bagunça de bastidor por trás do Corinthians e tudo mais. A gente sabe como é que é. Então, a gente sabe que esse tipo de notícia pesa, sim, em campo. Eles podem fazer o possível para ignorar. A gente sabe que já vimos diversos casos de times que até foram campeões apesar de problemas externos, né? Que o elenco se blinda, se fecha e vai a campo. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Não é só, vamos
se fechar aqui na nossa bolha e fingir que o que acontece na diretoria é outro mundo. Não, Corinthians é Corinthians, é tudo uma coisa só. Então pesa sim. Exato. E uma coisa emenda a outra. Se o Corinthians, por exemplo, tem dificuldade contra o América, vai virando pressão, uma coisa interfere na outra. Era exatamente isso que eu ia falar, mano. Se perde, talvez não amanhã, mas qualquer outro jogo aí na sequência, na volta do Brasileirão depois do adiamento, ou na própria Sul-Americana, ou na própria Copa do Brasil mesmo, aí realmente já vira uma bola de neve, né? Porque o que é assunto político já se mistura com assunto futebolístico. E aí vira uma coisa só e só tende a piorar. Mas